Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 16 de junho de 2025, nosso devocional diário está em Filipenses, capítulo 1. Paulo, ele escreve essa carta preso, mas é uma carta que revela uma grande alegria. Paulo, ele vai escrever para os irmãos na cidade de Filipe. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa essa carta, ele coloca Timóteo como coautor com ele dessa carta, diz que eles são servos de Jesus Cristo, e ele escreve ali aos filipenses, estão em Filipos, tanto os bispos ou presbíteros quanto aos diáconos daquela igreja. A liderança daquela igreja é que vai receber primordialmente essa carta, que chegou até nós de uma maneira muito especial. Ele vai dizer no versículo 6 que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo, ele está convicto de que Jesus, ele mesmo fez essa obra maravilhosa e ele aperfeiçoará até o dia da sua própria vinda. Paulo, ele está sabendo, ele sabe que realmente Jesus Cristo é aquele que começa a obra, é aquele que executa a obra, é aquele que terminará a obra em cada um daqueles que estão diante dele. Paulo está preso, como diz aqui, diz que nas prisões dele, a defesa, a confirmação do evangelho tem sido ministrada e pregada, e ele diz que está cheio de saudade daqueles irmãos. Nós vamos lembrar que quando Paulo esteve em Filipos, ali Lídia se converteu, ali um carcereiro se converteu, ele deixou uma grande obra realizada naquela cidade e agora manda uma carta para encorajar e fortalecer aqueles irmãos ali na fé. Vemos que ele diz no versículo 8: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo sempre coloca Jesus aqui à frente de todas as coisas. Mesmo o amor dele por aqueles irmãos, ele é determinado por aquilo que Jesus Cristo já apontou na vida dele. E Paulo, ele continua ali falando, ele quer o crescimento do evangelho, ele quer que os irmãos continuem pregando a palavra, e ele encoraja aqueles irmãos. Ele diz no versículo 12: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Veja o que Paulo está dizendo para esses irmãos. Esses irmãos estão livres e ele está preso, mas ele está dizendo que mesmo essas coisas que aconteceram com ele têm contribuído para o crescimento do evangelho. Tanto que nas prisões dele, a guarda pretoriana está ouvindo aquilo que é ministrado pelo evangelho. É interessante pensarmos nisso, porque a guarda pretoriana era a guarda ali de pessoal do próprio imperador, mas dentre esses eles estavam ouvindo o evangelho e com certeza haviam pessoas ali que estavam sendo convertidas. Paulo, ele chega a dizer que eles têm que tomar ânimo em suas prisões, porque eles ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Por que ele está dizendo isso? Porque os irmãos, vendo que ele está preso, que há alegria nele, eles ousam falar da palavra de Deus. O testemunho de Paulo ali nas suas prisões tem falado, tem feito com que outras pessoas queiram o evangelho também. Todo aquele empenho de Paulo, toda a paciência de Paulo, todo o amor de Paulo está reverberando em todos os lugares. E Paulo, ele tem sido ali visto e o testemunho dele tem levado pessoas ao evangelho. E o seu testemunho tem feito isso? Onde você está? Com certeza você pode até estar preso se está me ouvindo, mas mesmo numa cadeia, nós temos que dar um testemunho maravilhoso para que o evangelho continue sendo levado adiante. E por que Paulo, ele falava isso? Olha o que ele diz no versículo 21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele não tinha como preciosa a sua própria vida, porque ele queria estar com o Senhor e partir, mas ele queria ficar também para poder pregar o evangelho. Ele ficava dividido, ele diz no versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós,
ficar na carne ou ficar aqui. Paulo, ele sabia que se morresse estaria com Cristo imediatamente, mas ele sabia que Cristo tinha uma obra com ele ainda a realizar e se era necessário que ele ficasse por aqui para pregar o evangelho e aquelas almas, aqueles irmãos serem confortados e fortalecidos, ele ficaria. E aí ele vai orientar aqueles irmãos, ele queria que aqueles irmãos crescessem em Cristo, queria que eles pudessem estar ali servindo o evangelho. Ele deu o exemplo que mesmo na prisão ele estava ganhando almas para Cristo, e ele diz no versículo 27, somente devei-vos portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no evangelho. Paulo está dizendo, portem-se dignamente conforme o evangelho de Cristo. É o que ele diz mais ou menos em todas as suas cartas, que aquele que está no Espírito, que ande também no Espírito, que aquele que está vivendo no Evangelho, que se porte de uma maneira correta diante de Deus. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é apenas intelectual. Sim, ele começa na cabeça, desce ao coração, mas ele é vivido na prática, no dia a dia. Por isso ele convoca os irmãos a combaterem juntamente com ele, no mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, pela fé daquilo que Deus tem colocado em nossos corações para estarmos pregando. E ele diz algo interessante no versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo diz que os irmãos receberam uma concessão de Jesus, não apenas para pregar o evangelho, não apenas para crerem, mas também para sofrerem por ele. Por mais que possa parecer contraditório isso ser algo concedido por Cristo, essa é a grande realidade. Eles poderiam passar pelas provações com fé e com alegria, e por isso nós também devemos fazer desta mesma maneira, crendo que Jesus está conosco, nos fortalecendo, nos dando alegria, nós estando presos ou não, que nós entendamos, o evangelho não pode ser parado. Que Deus possa abençoar a sua vida, uma semana maravilhosa, e a paz do Senhor.